Fala aí, galera, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aqui às nossas aulas sobre limites. E hoje falaremos aqui um pouco sobre os limites infinitos. Eu sou o professor Edvan e vamos conhecer os limites infinitos. Eu tenho aqui uma breve definição, diz o seguinte: serão discutidas funções cujos valores aumentam ou diminuem sem limitações quando a variável independente aproxima-se cada vez mais de um número fixo. Ou seja, estudamos anteriormente os limites no infinito, ou seja, quando a função tendia para infinito, e a gente estudou o comportamento dessa função, o que acontecia, né? Para que valor esse limite tendia. Hoje será o contrário. Estudaremos funções onde o limite tende para um valor fixo e o resultado, no caso o limite, vai tender para um número muito grande indefinidamente, pode ser mais infinito ou menos infinito. Para exemplificar essa ideia, eu tenho aí o primeiro exemplo. Considere a função definida como f de x igual a 3 sobre x menos 2, tudo isso ao quadrado. O domínio de f é o conjunto de todos os números reais, exceto 2. E a imagem é o conjunto de todos os números positivos, certo? A exclusão do 2 aí, se eu colocar 2 no denominador, vai ficar 2 menos 2, vai ficar 3 sobre 0. A gente já tem uma ideia para onde é que esse limite vai tender, certo? A tabela, essa primeira tabela, tem a ilustração dessa função. Eu tenho aí a função f de x sobre 3 sobre x menos 2 ao quadrado. E eu estudo ela quando o x se aproxima se aproxima aí do 2 pela direita. Observe que o primeiro valor para x aí foi o 3 e o resultado da minha função eu obtenho 3. 2,5, resultado 12, 2,25, 48, 2,1, 300, 2,01, 30 mil, 2,001, 3 milhões. Observa que o valor, à medida que está se aproximando do 2 pela direita, o valor vai crescendo de uma forma muito rápida, certo? Vamos fazer o estudo agora na nossa tabela 2. Quando esse meu x ele se aproxima do 2 agora pela esquerda. Vamos ver o que acontece. Observe pela esquerda, começando do 1, eu obtenho 3, 1,5, 12. Substituindo os outros valores, observa que vai crescendo indefinidamente. Quando eu substituo por um valor bem próximo do 2, 1,999, eu obtenho aí 3 milhões. E quanto mais você aproximar do 2, você sabe que você pode fazer essa aproximação o quanto você queira, não é isso? Esses valores crescerão indefinidamente. Então, isso que são limites infinitos. Quando eu tenho, observe a notação, um limite que o x, por exemplo, no caso aí o x tende para 2, o valor cresce indefinidamente. Observe que nas duas tabelas, quando ele se aproximou cada vez mais do 2, o valor foi lá para, no caso, 3 milhões. Tanto os valores próximos de 2 pela esquerda quanto pela direita. Então, eu posso fazer eu posso escrever essa função como sendo o limite de 3 sobre x menos 2 ao quadrado, quando x tende a 2, ou seja, porque tendendo pela esquerda e pela direita, o resultado foi o mesmo e esse resultado foi mais infinito. Então, esse é o nosso objeto de estudos, limites, quando o x tende para um valor fixo e o resultado, no caso, o limite, tende para um valor muito grande, que a gente simboliza aí com o símbolo do infinito. Pode ser mais infinito, pode ser também menos infinito. Aqui no próximo slide eu tenho o gráfico dessa função. Observe aí que quando o meu gráfico começa uma curva, aproximando do 2 pela esquerda, essa curva vai subindo e ela cresce indefinidamente. A mesma coisa acontece pela direita. No meio dessas duas curvas,
a gente coloca uma reta pontilhada e o nome dessa reta, pessoal, é assíntota. No caso, essa assíntota aí é uma assíntota vertical, certo? Ou seja, à medida que o número cresce desordenadamente, indefinidamente, essa parte do gráfico que começa curva, ela tende para uma reta. E essa reta que ela tende a ser é chamada de assíntota. Existem vários tipos de assíntotas. No caso dessa aí, é uma assíntota vertical. Podemos então agora fazer uma definição mais formal desses limites infinitos. Certo? Vamos ver como é essa definição. Diz o seguinte, ó, seja f uma função definida em todo número de um intervalo aberto I, contendo A, exceto possivelmente no próprio A. É o caso que a gente viu lá na função, que estava definido no 2, mas não estava definido no 2 só para valores próximos do 2. Certo? Quando x tende a f de x cresce indefinidamente. Aí eu tenho a notação aí, ó. O limite de f de x é igual a mais infinito quando x tende para a. Essa seria a notação. E qual seria o que me garante isso? A garantia é que se para qualquer número n maior que zero, existir um delta maior que zero, tal que se 0 for menor que x menos a, menor que delta, então f de x é maior que n. Ou seja, a imagem da minha função, ela não está no intervalo, certo? A imagem ela cresce indefinidamente indo para o infinito, certo? É o que difere um pouco essa definição daquela do epsilon e do delta, que está preso ali no intervalo. No caso, o meu limite aí ele não está no intervalo, ele está tendendo para infinito, certo? De maneira análoga, eu posso fazer essa definição quando o limite da minha função f de x, quando x tende a for igual a menos infinito. Certo? Diz o seguinte, se para todo n menor que zero, existir um delta maior que zero, se 0 for menor que x menos a, menor que delta, então f de x será menor que n. Essa é a definição formal. Eu tenho aqui mais um exemplo, observe. h de x igual a 2x sobre x menos 1. E eu tenho aqui o gráfico dessa função. Se eu fizer o estudo dessa função, o limite, observe aí que o x está tendendo para 1. Se eu estudar essa função, o x tendendo para 1, tanto pela esquerda quanto pela direita, quando ele tender pela esquerda, eu terei como resultado menos infinito. E quando x tender a 1 pela direita, eu terei como resultado mais infinito, obtendo esse gráfico aí, que eu terei aí também assíntotas, né? Vamos aqui para o teorema sobre o limite para a gente fechar essa ideia. Teorema do limite. Se R for um número inteiro positivo qualquer, então o limite de 1 sobre x, x', no caso aí, quando x tende a zero pela direita, é igual a mais infinito. Certo? A gente já viu isso desde a definição informal de limite, que 1 sobre x, quando x tende a zero, ele se aproxima de um número muito grande. E para saber se esse limite é positivo ou negativo, vai depender do expoente. No caso, eu falei AR, eu falei 1 sobre x', né? X elevado a R, é um expoente qualquer R. Certo? E o valor desse limite vai depender desse valor R, né? O valor do expoente R. É aquela mesma propriedade lá da potenciação. Se o expoente ele será menos infinito se o R for ímpar. Ele será mais infinito se o R for par. As propriedades lá da potenciação, né?
Então esse foi a nossa aula sobre o limite, as definições, alguns exemplos, e logo depois eu farei uma outra aula resolvendo alguns exercícios para vocês ficar por dentro de como resolver o exercício envolvendo limites infinitos. Um abraço e até a próxima.